Lá de Brasília, porque o Congresso aprovou hoje o orçamento de 2026 de 5 trilhões e meio de reais. Muito dinheiro, né, Suane? Para isso o governo teve que... 6 trilhões de reais. Muito dinheiro, né, Suane? E para isso teve que cortar também custos e há também a previsão de mais imposto de taxação no ano que vem. É verdade, Leandro, porque apesar dessa cifra que é grandiosa, ainda mais assim para a gente, né, meros mortais, a gente tem ali mais de 1 trilhão, quase 2 trilhões, na verdade, que vai só para amortização da dívida pública. Então, a gente tem uma boa parte desse orçamento ali que vai só para isso. Mas, além disso, a gente teve algumas modificações e algumas negociações na última semana, justamente para fazer com que essa peça orçamentária fosse aprovada. Sem dúvida, essa aprovação que veio aí nas últimas horas de trabalho do Congresso Nacional foi muito importante para o governo, para não acontecer o que aconteceu neste ano, que o orçamento de 2025 foi aprovado somente ali em meados do mês de abril, dificultando muito o trabalho no início desse ano, nos primeiros meses, a questão de investimentos no país. Então, foi positivo, um alívio que ele tenha sido aprovado, mas aí entraram outras questões em disputa nesse orçamento. Uma das disputas que a gente já conhece e que ficou mais evidente aí nos últimos anos é essa questão das emendas parlamentares. Então, tivemos aí 61 bilhões de reais destinados às emendas parlamentares. Desse total, quase 50 bilhões vai ficar sob a responsabilidade do Congresso para indicação, tanto de deputados quanto de senadores. E o restante, o governo vai poder ali, né, em parceria com os ministérios da esplanada, fazer essa indicação. Para ações dos ministérios ali nos municípios, também o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Dentre a parte que está ali e que envolve o Congresso Nacional, a responsabilidade sobre essas indicações, temos também uma inovação nesse orçamento, porque a partir do próximo ano teremos um calendário para pagamento das emendas parlamentares, o que até hoje a gente não tinha, muito em virtude também das eleições do ano que vem. Então, até o mês de junho, o governo vai ter que liberar obrigatoriamente 65% das chamadas emendas impositivas, aquele recurso que o governo é obrigado a repassar para os parlamentares, que desses cerca de 50 bi representa 37 bilhões de reais. Então, esse foi um acordo que foi costurado, inclusive, em boa parte do ano, para que os parlamentares tivessem mais independência em relação ao governo. Foi isso o que disseram lá dentro do Congresso quem apoiou esse calendário, que foi apoiado inclusive por boa parte dos parlamentares. Eles disseram como justificativa para esse calendário de que eles não ficassem à mercê do governo em caso de votações, para que o governo pudesse ter um poder de barganha sobre os votos dos parlamentares. Só que aí, para poder também abrigar esse valor de emendas parlamentares, o governo precisou reduzir, fazer alguns cortes também no orçamento. Um dos cortes, inclusive previsto, que eu conversei mais cedo com o líder do governo no Congresso, foi um corte na Previdência Social de pouco mais de 6 bilhões de reais. Um recurso que iria, por exemplo, para o BPC, o benefício de prestação continuada, para o seguro-desemprego, dentre outros benefícios do INSS. Perguntei a ele sobre isso e ele falou: bom, agora o governo, diante dessa peça do orçamento, vai ter que fazer alguns reajustes nessa peça orçamentária. O fato é que houve, então, esses cortes em alguns programas do governo, entre eles também o Pé de Meia teve um pouquinho de cortes também, dentre outros benefícios sociais. Há uma previsão positiva também em relação às contas como um todo, em relação àquilo que o governo deve arrecadar e aquilo que vai gastar. Há uma previsão de que as contas não fiquem no vermelho, que elas fiquem no verde. Uma previsão de superávit, como eles chamam, de pouco mais de 34 bilhões de reais. Isso é uma questão positiva, mas que ao longo do ano vai ter que ser reajustada aí para mais ou para menos. Leandro. Obrigado, Suane Guerreiro, com as informações. Suane falando ao vivo de Brasília. Vou chamar agora uma tabela aqui para poder a gente
dar uma olhada na evolução do valor das emendas parlamentares. Eu falei aqui que o valor das emendas parlamentares, o recurso, o instrumento, é um instrumento importante, porque o parlamentar tem como ali destinar na sua base. Ao mesmo tempo, o valor ele é usado também como um valor para conseguir apoio de prefeitos e governadores, já visando apoio nas eleições, né? Agora, olha como o valor vem aumentando ao longo dos anos. Em 2019, o valor chegou acima de 13 bilhões de reais. Já é muito dinheiro, né? Mas 13 bilhões acima. 2020, 46,2 bilhões de reais. O valor vai crescendo. 2021, 16 bi, é isso? 2022, caiu, né? 2022, 38,4 bi. 2023, 38 também, 0,8 bilhões, a gente fala em bilhões. Em 2024, o valor já subiu para 52 bilhões de reais, né? Em 2025, 58 bilhões de reais. Agora, no ano que vem, o valor subiu para mais de 61 bilhões de reais. O que isso significa? Significa, é evidente, que o parlamentar vai ter recursos, né? Não diretamente, mas indiretamente, né? Para conseguir indicar para obras nos estados e municípios, mas também é uma dor de cabeça para o governo federal, para o Palácio do Planalto. Por quê? Porque esse valor justamente engessa o valor do orçamento. O governo muitas vezes precisa do recurso, mas tem que pagar a questão da liberação das emendas parlamentares. Vou voltar com a Basília Rodrigues para poder explicar isso para a gente agora. Não é, Basília? O governo reclama, né, de ter o orçamento engessado, como a gente fala em Brasília, né? O Congresso acabou de conseguir aumentar de 50 para 61 bilhões o valor dessa fatia do orçamento, que não é pequena, que vai ser destinada às emendas parlamentares. Então, o jogo político ou o Brasil não é feito só de Lula, Bolsonaro, PT, PL, essa divisão que parece irreversível, né? Ainda mais com vistas à conquista eleitoral. Quando chega lá dentro do Congresso Nacional, e o Congresso está aqui ao fundo, né, uma boa exemplificação do que a gente está falando, os políticos, mesmo separados ideologicamente, tendo candidatos à presidência da República diferentes, comungam das mesmas bandeiras. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Você vê que na hora de votar hoje o orçamento, o governo teve que cortar benefícios sociais, recursos na ordem de bilhões que iriam para o BPC, né, o benefício de prestação continuada, e teve também o pé de meia, que é um tipo de mesada que é dado a estudantes do ensino médio. Mas os parlamentares não ficaram sem o reajuste do seu quinhão de emenda, né, de 50 bilhões para 61 bilhões de reais, Leandro. E aí, sem demonizar a classe política, emenda parlamentar é um instrumento legítimo do próprio exercício parlamentar. Mas para onde esse dinheiro está indo? Será que está fazendo diferença mesmo na vida das pessoas? Se os órgãos de controle, se os órgãos jurídicos, como o Supremo Tribunal Federal, tivessem certeza disso, nós não estávamos vendo uma operação como esta de hoje, como outras que ocorreram recentemente, tentando encontrar esse caminho do dinheiro que há um indício de que recursos das emendas parlamentares estariam indo para interesses privados e não públicos. Então, olha que sintomático, né, o que a gente está vendo hoje. Uma operação tratando de toda a delicadeza, né, que precisa mesmo ser tratada a destinação de recursos públicos, de emendas parlamentares, acontecendo no dia da aprovação do orçamento público para o ano que vem e que lá prevê um aumento do peso das emendas de 50 bilhões para 61 bilhões, valendo até mesmo cortar de benefícios sociais em prol dessa conta maior e mais saborosa em ano eleitoral, para políticos de todos os espectros poderem utilizar e diretamente, como você bem salientou na sua colocação, dizer que eles são os autores da emenda, eles são os autores do projeto e, claro, tentar reverter isso em dividendos políticos.
votos. Basília, rapidamente, para poder a gente comentar também sobre esse orçamento que foi aprovado hoje no Congresso Nacional, o governo cortou na carne, como você disse, né? Cortando benefícios de programas sociais, como você falou aí, o pé de meia, também a Previdência, houve corte também na Previdência. E algo curioso que me chamou a atenção, Basília, é que houve ali no orçamento um favorecimento a ministérios comandados pelo Centrão. O governo também cedeu nisso, né? Hoje o Centrão, ou melhor dizendo, não é de hoje que o Centrão dita os rumos da pauta no Congresso Nacional. A oposição tem uma maioria, mas é uma maioria incentivada pelos votos do centro. O governo sempre calcula votos minoritários, né? Não tem maioria nem do lado da Câmara, nem do lado do Senado Federal. A oposição se apresenta mais azeitada, né? Tanto no discurso quanto nas orientações de voto, e os votos do centro acabam sendo decisivos, pendem para um lado ou para o outro. E entra em jogo a barganha política. Você me fez lembrar aqui, durante a votação do PL da dosimetria, os nossos colegas do jornal O Globo flagraram o momento em que deputados estavam de maneira deliberada e um tanto alta, falando no plenário da Casa sobre a demora para o recebimento das suas emendas e traçando aí um paralelo no sentido de afirmar que votaram a favor do PL da dosimetria, que reduz as penas para os condenados do 8 de janeiro, porque estavam insatisfeitos com a demora do governo no pagamento de suas emendas. Essa demora do pagamento de emendas é até um certo comportamento usado por vários governos, né? Porque a emenda é impositiva, mas se o governo libera lá no finalzinho e depois fala, houve algum documento errado ali, a gente não consegue mais fazer a transferência, acabou. O valor ele é arquivado. Para conseguir depois dar uma dor de cabeça. E isso o parlamentar não gosta. É que nem toda... Pois é. Por favor. E que nem toda emenda é impositiva, né? Essa foi uma grande conquista ali daquele Congresso ou da Câmara, comandada pelo ex-presidente Eduardo Cunha, mas hoje, entre os tipos de emendas, individual, coletiva, comissão, bancada, não são todas as emendas impositivas, né? Quando a gente está falando para vocês aqui, espectadores do SBT News, a impositividade obriga o governo a pagar. Como bem lembrou o Leandro, muitas vezes o governo deixa esse cálculo, essa conta para o fim do ano ou quando sobra ali um dinheiro mais flexível. Mas nem toda emenda é assim, né? Nem toda emenda é impositiva. E isso, inclusive, é discutido por atores do jurídico, né? Do Supremo Tribunal Federal, como uma forma de fechar a torneira aí do dinheiro por meio de emenda que está saindo de maneira deliberada, acabar com a impositividade, né? Acabar com essa obrigatoriedade dos cofres públicos liberarem os recursos das emendas parlamentares. Em meio a todas essas discussões, a gente tem um Congresso sob forte desconfiança da população. Quando eu digo que nem tudo é PT, PL, nem tudo é Bolsonaro, Lula, existem alguns acordos que são feitos ali dentro da casa que alimentam, né, que prestigiam todos os lados políticos. E o acordo pela liberação de emendas, por uma fatia ainda maior de emenda parlamentar dentro do orçamento público, é parte disso, Leandro, porque a gente já viu, até pelas brigas políticas recentes, que emendas e cargos já não pagam toda a fatura, né? Há, sim, aquela intenção de estar em maior evidência, de ter mais prestígio nas agendas, nos contatos do governo, de ser o pai das boas obras com dinheiro público. Ok. Já a gente volta, Basília.